Bem-vinda, bem-vindo a mais um Aprendendo com Questões. Olha que assunto interessante. A gente vai aprender com questões da SESPE sobre o juramento de Hipócrates. Um assunto importante. Inclusive, todos vocês formados em medicina fizeram o juramento de Hipócrates ou fizeram algum juramento inspirado no juramento de Hipócrates. E o que tem esse juramento? O que está contido nele que é importante para responder questões de bancas que cobram sobre a história da medicina, como exemplo das questões da banca SESPE. Vamos lá? Olha essa questão aqui de 2022. Veja bem. Todos os anos, ao redor do mundo, milhares de graduandos recitam o juramento hipocrático. Em relação à cirurgia, qual das passagens abaixo faz parte desse juramento? Vamos lá, vamos aprender o que é o juramento, o que é que o juramento fala, vamos ler conjuntamente aqui o juramento original de Hipócrates. Lembrando que Hipócrates, ele é considerado, ele viveu ali no século V, tá? Antes de Cristo, e ele é um médico grego que é considerado o fundador da ciência médica. Veja que ele está na base da fundação da ciência médica, porque a ciência médica moderna ela é a partir do século XIX, né? Mas lá antes de Cristo, a gente já tinha os fundamentos da ciência moderna médica e Hipócrates é tido como esse fundador. Ele escreveu um conjunto de mais de 70 escritos que compuseram o que a gente chama hoje de Corpus Hippocraticum, que seria essa quantidade imensa de documentos, vários falando de formação, teologias, curas, tratados, inclusive, de cirurgia, na forma mais rudimentar, né, dos primórdios que a gente tem da ciência médica. Tá? É importante. Esse juramento, portanto, original hipocrático que a gente vai ver aqui, ele foi escrito lá em grego, tá, no século V a.C., mas ele sofreu diversas modificações ao longo do tempo. Ele resume o que é chamado da ética hipocrática. Inclusive, 2 princípios bioéticos já estão contidos lá. 2 princípios modernos da bioética estão contidos lá nesse juramento do século V a.C. Lembrando que há quem defenda que ele, na verdade, não foi escrito por Hipócrates, mas por seus aprendizes, por seus sucessores. Tá? E é importante dizer que em 1948, que foi o ano da fundação da Organização Mundial de Saúde, em Genebra, numa das primeiras reuniões da Associação Médica Mundial, foi-se proposta, no que a gente chama de Declaração de Genebra, uma releitura do juramento hipocrático original, que a gente vai ver que é um juramento que, em muitos aspectos, está desalinhado com o tempo moderno, está desalinhado com os dias, né, atuais. Então, a Associação Médica Mundial, ela refez, na forma do que a gente chama de Declaração de Genebra, modernizou esse juramento hipocrático. E esse juramento hipocrático da Declaração de Genebra sofre atualizações, a última foi em 2017. Você provavelmente deve ter feito uma dessas atualizações ou adaptações da Declaração de Genebra como juramento na sua formatura e não o original lá de Hipócrates. Tá? Por quê? Vamos ler juntos aqui o original de Hipócrates. Olha só. O juramento de Hipócrates começa da seguinte forma. Eu juro por Apolo Médico, por Esculápio, Higia e Panaceia, e tomo por testemunhas todos os deuses e todas as deusas, cumprir, segundo o meu poder e minha razão, a promessa que se segue. Então, veja, o preâmbulo do juramento, ele já é voltado para uma sociedade que é politeísta, não é o que a gente tem hoje, né? Na maior parte do mundo. Então, aqui faz citação de Apolo, lembrando que Apolo é o deus da sabedoria, e um dos aspectos de Apolo, das manifestações, diria, de Apolo, é o Apolo médico, tá? Que é um saber. Tá? E Apolo ele teve um filho, na verdade, Esculápio, que também é conhecido como Asclépio, né? É o filho de Apolo, tá? É um semideus e é exatamente o bastão de Esculápio, ou bastão de Asclépio, porque Asclépio é em grego, Esculápio é em latim, tá? Que é o símbolo da medicina, que é aquele bastão envolto pela cobra. A cobra, ela sinaliza a passagem das trevas pela ciência porque a cobra também ela vive, né, muitas vezes subterrânea ou escondida em ambientes escuros, e essa passagem, a cobra transita entre a escuridão e a luz, e a passagem da escuridão para a luz significa a tomada de controle pela ciência, né? Então, a medicina ela é vista como algo que ultrapassa a escuridão do saber para a luz do saber da medicina. Tá? E Esculápio, por sua vez, então veja que a gente tem 3 gerações ligadas à medicina, porque tem Apolo, que é pai de Esculápio, e Esculápio, por sua vez, entre seus filhos, a gente tem 2 filhas que são importantes, que é a Higia, ou Higéia, que é a deusa da saúde. Tá? A saúde, um dos nomes de Higia e Higéia é Salus, que dá origem ao termo saúde, e Panaceia. Panaceia é a deusa da cura. Panaceia é sinônimo, muitas vezes, de tratamento, né?
Então, Higeia, né, ou Salus. E Panaceia são duas das filhas de Esculápio, esse deus da medicina. Então, vamos continuar aqui o juramento de Hipócrates. Olha só. Estimar, tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou essa arte. Fazer vida comum, se necessário for, com ele partilhar meus bens, ter seus filhos por meus próprios irmãos, ensinar-lhes esta arte, a arte da medicina, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito, fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino meus filhos, os de meu mestre e os discípulos inscritos, segundo o regulamento da profissão, porém só este. Então veja aqui, olha aqui tem um voto de dedicação aos seus mestres, aos professores de medicina, né, como se fosse o próprio pai. Inclusive dizer que partilhar, colocar em questão aqui a partilha de bens para os seus mestres na medicina. Veja essa tradição médica que não se sustenta nos dias de hoje, né? E a restrição também, né? De ensinar para os filhos dos discípulos, né? E manter a ciência médica como sendo muito restrita a esse grupo. Isso também não se coaduna com a sociedade moderna como a gente vive, tá bom? Mas é importante a gente conhecer esse aspecto aqui do juramento de Hipócrates para que a gente entenda e consiga responder questões sobre a história da medicina. Vamos continuar. Vamos lá. Olha só. Aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder. Olha que interessante. Aqui fala exatamente de promover o bem. É o princípio da beneficência. Beneficência que a gente vê no nosso Código de Ética Médica, tá? E 2, fala assim, nunca vai aplicar esses regimes médicos, esses conhecimentos, né? Nunca para causar dano ou mal a alguém. Então aqui a gente está falando sobre o que a gente fala de primum non nocere. Primum non nocere, que é primeiro não provocar dor, primeiro não danificar, primeiro não fazer mal. É um princípio também da bioética, que é o princípio da não maleficência. Então a gente tem aqui a beneficência e a gente tem aqui a não maleficência nesse parágrafo importante do juramento de Hipócrates. Vamos continuar? Olha só. A ninguém darei por comprazer nem remédio mortal, nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Tá? Então aqui está relacionado ao princípio da não maleficência, tá? Também é algo que é anacrônico do ponto de vista de dizer que no juramento que não vai dar nenhuma mulher uma substância abortiva, porque a gente sabe que hoje, em vários países e no Brasil, há situações em que provocar o aborto ele é permitido. Tá? Nessa época do juramento de Hipócrates, estava se falando que não. Vamos continuar? Olha só. O juramento é curtinho, tá? Não tem muito mais do que alguns 2 slides. Olha só. Conservarei imaculada minha vida e minha arte. Então aqui a gente tem a ideia da medicina como arte, a gente tem a ideia da medicina como algo que deve ser imaculado, né? Muito, muito especial, né? Não uma profissão como outra qualquer, existe esse destaque, tá? Vinculado à tradição médica. E aqui é interessante também, e faz parte de uma divisão histórica que existe entre a medicina clínica e a medicina cirúrgica, porque olha o que está aqui no juramento de Hipócrates. Não praticarei a talha. A talha é um corte. Não farei cirurgia, portanto, mesmo sobre um calculoso confirmado. Alguém que tem cálculos. Aqui não está especificado se é um cálculo biliar, se é um cálculo renal, tá? Deixarei essa operação aos práticos. Práticos eram um dos nomes que historicamente se dava aos cirurgiões barbeiros, que vão dar origem lá no século XIX aos cirurgiões modernos, né? Então, deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam. Vejam que é um juramento de um médico clínico. Olha que interessante, tá certo? Mesmo Hipócrates tendo escrito sobre a talha, tá? Esse juramento é um juramento sobre a medicina clínica, tá? E diz que ele não vai praticar a talha, não vai praticar a cirurgia. Também é algo que, hoje em dia, com a unificação da cirurgia e da clínica como parte dessa ciência maior que a ciência médica, isso aqui é anacrônico também, né? Olha só, aqui está falando sobre visita domiciliar, vê que interessante. Em toda casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo dano voluntário, como, por exemplo, um roubo, um furto, né? E de toda sedução, sobretudo dos prazeres do amor com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Tá? Então aqui está falando sobre a ética de uma visita domiciliar. Está aqui no juramento de Hipócrates também. Tá? Então olha só, terminamos o juramento, tá? Com as últimas palavras que são, olha, aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar,
eu conservarei inteiramente secreto. Ele termina exatamente com essa chave de ouro, que é o respeito ao sigilo médico. Isso a gente está hoje fazendo referência ao que está no artigo 102 do Código de Ética Médica, que é um artigo que fala sobre sigilo. Tá? Isso está lá, então a gente viu o princípio da não maleficência, o princípio da beneficência, artigo que fala do sigilo, é um artigo que diz que é vedado revelar fato de que se tenha conhecimento em virtude do exercício da medicina, salvo por justa causa, dever legal ou autorização expressa do paciente. Isso está presente dessa forma aqui no juramento de Hipócrates. E o parágrafo final é: se eu cumprir esse juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens. Se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. Tá? Esse é o juramento. Vamos voltar lá para a questão? Agora que vocês já conhecem o juramento de Hipócrates comigo e sabem que não devem rezá-lo, né? Não devem falá-lo na sua formatura, e sim fazer um moderno, né? Para atualizar esses preceitos aqui que foram colocados por Hipócrates lá 2.500 anos atrás. Né? Vamos lá. Letra E. Está presente no juramento: não praticarei a cirurgia nas cavidades corpóreas, pois danos causarei caso façam. Não está desse jeito, né? Diz que não vai fazer a talha. Vai deixar para os práticos, tá? Mas não vai dizer que vai fazer, se fizer, causa dano. Está errado. D. Estarei preparado para praticar a cirurgia e ensinar aos meus filhos e aos filhos dos meus mestres. Não, está dizendo o contrário, para não fazer a talha. Agora, essa parte aqui de ensinar aos meus filhos e filhos dos meus mestres está presente lá no comecinho, né? Não se relacionando à cirurgia, mas se relacionando à parte da medicina como um todo. C. Na cirurgia, executarei a sangria, redução de fraturas e drenagens. Os práticos cuidarão dos casos complexos. Não está falando sobre isso. B. Praticarei a cirurgia de forma segura e só após receber o treinamento específico adequado. Está exatamente o contrário, falando que não vai ser praticada a cirurgia. E letra A. Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado. Deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam. Agora você que viu o juramento comigo sabe que essa aqui é a resposta certa. Poxa vida, e cai juramento de Hipócrates assim no CSPE? Cai. Olha essa outra questão aqui. Tenta responder. Essa é fácil, hein? Para você que já viu o juramento comigo. Olha só. Hipócrates, médico grego, considerado o pai da medicina, deixou como legado o juramento de Hipócrates, importante marco para a ética médica. Por outro lado, a teoria principialista, marco moderno da bioética, se assenta em 4 princípios. A gente sabe. Beneficência, não maleficência, o princípio da justiça e o princípio da autonomia. Tá? 2 desses princípios emanados diretamente do juramento. Quais são eles? A gente viu já. Justiça e igualdade? Não, o juramento não fala de justiça e igualdade. Justiça e autonomia? Também, muito menos de autonomia. Sigilo e respeito? Fala de sigilo, mas isso aqui não é um princípio. Tá? Respeito está relacionado com a questão da autonomia também. Isso não está falado no juramento de Hipócrates. Né? Fidelidade e confidência? Não. Letra C, direto, resposta. Previna-se, fique com a gente e gabarite as questões de medicina preventiva com Eu Médico Residente.